Olá, pessoal. Boa noite. Vamos hoje para mais uma live com uma pessoa muito especial. Sara, se ela me aceita. Olá, tudo bem, querida? Olá, tudo bem? Deixa eu Tudo, só tudo. ajustar um pouquinho aqui. Rica noite para você. Ah, rica noite, cá noite. Deixa eu só ajeitar que tá tão embaixo aqui. Só Uhum. botar um pouquinho mais em cima. O meu também estava um pouquinho embaixo aqui. Ah, melhorou um pouco. Ai, Ah, que alegria de estar com você aqui. mais alegria minha, querida. Só tô acertando aqui uma última coisa. Ah, não E é tem problema. Quem tá que entrando aí, vamos maravilha. ver se o pessoal tá escutando, né? Tá me escutando bem? Sim, tô. Tá me escutando bem também? Tô te escutando muito bem, querida. Como tu estás? Como estão os Ai, filhotes? ai, tudo bem por aqui, graças a Deus. Passamos uns dias aí meio conturbados, mas agora tá tudo bem, graças a Deus. As E coisas aí em vão se Pelotas tá ajeitando. muito frio hoje, Muito demais, guria. Que coisa louca. Essa noite nós tivemos a sensação térmica de -2. né? Aqui em Caxias tá muito frio também. Ai, eu imagino. Caxias sempre foi mais frio, né? Lembro que às vezes que eu já fui É, aí dar curso, assistir curso, sempre muito frio. muito frio, né? Bom, então, quem tá entrando aqui, vou dar boa noite pro pessoal. A Miriam, eu vi que já entrou aqui. Gente, eu quero apresentar para vocês a Nara Miller, tá? A Nara, eu conheci ela faz desde 2000, na verdade, que eu sou formada em técnica em química, para quem não sabe, e ela foi minha prof lá na escola técnica, no Cefet em Pelotas, né? E, e a gente acabou se afastando depois que eu concluí o curso, e olha só, né? Estamos aqui há uns 2, 3 anos atrás. Eu acho que a gente retomou contato, né? Por outras situações. Sim. E, e foi uma alegria imensa, assim, ter novamente contato com a professora Nara, porque eu descobri que ela sabe muito, muito, é uma especialista numa técnica muito boa, que eu já usei e uso várias vezes, que é a EFT, e aí eu vou deixar então ela se apresentar, né, dizer como que ela chegou até a EFT e explicar para vocês mais sobre essa técnica que ajuda muita gente. E é uma coisa muito simples que está possível assim de todo mundo fazer, né? Não tem custo nenhum, digamos assim, é só a gente ter vontade de querer fazer e aprender, né? Para começar, ela é uma técnica muito objetiva, né? Mas antes de mais nada, eu quero agradecer primeiro o convite. Ah, Tá? gratidão. Cibele, tu sempre muito querida. Eu outro dia estava conversando com a professora Júlia, e dizendo, olha, Ah, reencontrei a Cibele. E aí ela disse assim, que Cibele? Eu falei, a Cibele, da turma do Amauri, da turma da Viviane. E ela disse assim, ah, me lembro vagamente. Aí eu mostrei aquela foto que tu me mandou, da uhum. gente juntas. Era eu, tu, a Viviane, A aí tinha mais Samanta. gente. A Samanta. Ah, tinha mais É, gente na foto, que era tudo da tua turma, né? E a gente ainda isso, fazendo a pose com a perninha, assim, eu tinha foto. isso. É verdade. Mas a questão toda é que o mundo realmente é pequeno, né, Sibeli? E ele fica menor, a gente tem esses atalhos por causa do objetivo de vida, né? Eu já É. reencontrei muitas estudantes e o interessante é que esse reencontro parecia que tinha um propósito, que elas pudessem acessar a técnica que eu já acesso desde 2010, que é a EFT. Tá? Por formação, sou engenheira química de segurança do trabalho. Isso a Cibele já sabe, né? Estou contando para o pessoal que está É. assistindo. E eu lembro que eu sempre tive minhas questões, meus conflitos internos para resolver, só que em 2010 uma bursite veio de jeito, em 2009 ela já estava incomodando, mas ela foi aumentando
eu já não conseguia mais levantar o braço para escrever, e aí conheci essa técnica, engavetei ela, é derivada da acupuntura, em vez das agulhas, tu usa toques e afirmações, a EFT. Ai, travou aqui um pouquinho. Voltou? Oi, travou aqui agora voltou. Ah, então tá. E aí, quando eu estava num congresso em São Paulo, em 2010, era maio de 2010, eu senti uma dor extrema no meu ombro e eu estava sozinha naquele congresso. Eu pensei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Com que velocidade isso vai parar de doer? Porque era uma dor muito extrema. E aí na minha cabeça veio assim, por que será que eu não uso aquela técnica que eu aprendi em abril? E vamos ver no que dá. E eu pensei, pior não vai ficar, né? E aí eu me apliquei na frente de 4.000 pessoas naquele auditório e a dor reduziu à metade. Eu digo na frente de 4.000 pessoas porque eu estava no meio do congresso, rodeada por 4.000 pessoas numa palestra. E eu estava assistindo aquela palestra de segurança do trabalho. E eu pensei assim, ai meu Deus, que alívio, né? Coisa boa. E eu continuei me aplicando e eu descobri que tinha as emoções escondidas ali no meu ombro, porque foi uma bursite no ombro direito. Dizem que a bursite é a doença da profissão, do professor, mas isso é uma crença limitante, ok? Porque eu conheço pessoas que não são professores e têm bursite. Meu pai não era professor e teve bursite, né? Então, qual era a questão, né? A questão estava não numa fatalidade, e sim nas emoções que eu guardava no meu ombro por eventos não resolvidos, em mim, principalmente no meu corpo. Então, quando eu comecei a estudar essa linha de as causas emocionais das doenças e como eu comecei, então, a testar em mim a técnica, me tornei o meu próprio laboratório nesse ensaio aí, nesses testes, né? E eu pude ter a eliminação da dor em 1 mês e meio, completa, nunca mais voltou. Desde então. Então, eu não. Para bursite, eu não tomei nenhuma medicação anti-inflamatória, eu não fiz nenhuma infiltração, eu não fiz nenhuma cirurgia, e o meu movimento hoje é pleno, consigo levantar, consigo fazer tudo, fechar o sutiã que eu não conseguia fechar atrás, né, e é um peso, tu sente um peso o tempo inteiro no braço, tu dorme com aquela dor, tu acorda com aquela dor, é totalmente desconfortável, desagradável, não te deixa pensar em outra coisa, é muito, muito ruim mesmo, né? E meu pai, por ter feito infiltração, eu pensei, pá, agora eu vou entrar na infiltração também, né? Que é muito dolorosa. Tu coloca o anti-inflamatório dentro da articulação, né? Através de agulha. Através de seringa e agulha, né? Que é uma coisa muito dolorosa, ficar aquele líquido morando ali dentro, né? Num local que é para ter carne, osso, tu tem músculos, então tu tem uma coisa extra ali, né? Então eu lembro meu pai reclamando quando fez infiltração e disse: minha filha, foi uma dor muito horrível na hora da aplicação. E eu ainda tenho dor. Sim, E aí eu fiquei não, pensando, não resolve por completo, né? a alopatia, sim, né? Se trabalha no efeito, tu não trabalha na causa, né? E, e eu fui na causa emocional, eram emoções guardadas de coisas que eu não pude dizer que eu segurei no ombro. Por que que eu fiz isso? Foi o momento, né? E não foi só um evento, depois eu fui em busca dos eventos mais antigos, né? Então, quando a gente diz assim, isso que tu tem é hereditário, vamos ver. Pode ser que seja, e mesmo assim já é comprovado hoje que pela epigenética, né, o ramo da biologia que estuda a influência do ambiente no ser, as coisas que a pessoa passa, as vivências, as experiências, tudo isso pode alterar o DNA, pode alterar, ativar e desativar partes do DNA, né? Então, Sim, assim, para isso é mim bem foi. importante até nas próprias constelações familiares a gente comenta sobre isso também, né? Do quanto Sim, que essas coisas da família a gente vai carregando, né?
Mas assim, daí tu estava lá no congresso, tu te aplicou a técnica, reduziu a dor, né? E como é que foi, assim, que tipo de insight que tu foi tendo para conseguir identificar as dores, assim, que coisas que tu estava carregando no teu ombro ali? Porque a EFT, né, para quem não sabe, a gente mesmo vai dizendo os comandos, né? Vai Sim, falando o que a gente isso, está sentindo, né? E é muito isso. disso, do sentir, né? Do a gente se colocar à disposição para se abrir para aquilo que está vindo à tona ali, né? E como é que tu Isso. foi descobrindo, assim? Bom, na época eu já era estudiosa das causas emocionais das doenças, eu só não usava EFT. A Louise Hay, para Uhum. mim, foi a grande precursora, assim, dentro dessa Que área. legal. A norte-americana, ela fez a passagem com 96 anos, eu acho, mas ela tinha mais Hum, de 90 quando ela fez a passagem, e ela foi a grande estudiosa nessa área que desbravou esse campo, pelo menos aqui no Ocidente, dentro dessa questão das causas emocionais de doenças. Então, eu já estudava e eu comecei a acessar muitos livros, aí eu comecei a acessar outros autores também, mas eu fui fazer a pesquisa, vamos ver o que pode ser essa dor no ombro, segundo, né, as causas emocionais de doença, que também é chamada de metafísica da saúde. sim. E aí, Uhum. estudando Luiz e Hay, a dor no ombro, coisas que não pôde dizer, e aí segurou, né, para não dizer, Uhum. segurou no ombro. Por questões de autoridade, segurou no ombro. Aí eu comecei a pensar, que questões de autoridade, né, por hierarquia, tu não conseguiu dizer, né? E aí eu lembrei de eventos, um evento numa sala de aula, depois eu lembrei os eventos mais antigos com a minha própria mãe, e aí eu fui usando a EFT para essas questões que vieram. De que maneira? Eu gosto muito da técnica da carta desabafo. Além dos toques, Uhum. o que botar nas afirmações, que é a pergunta mais frequente, né? Existem 9 Uhum. pontos. E aí, o que botar nas frases? Eu gosto muito da técnica. Para quem está começando, a técnica da carta desabafo, ela é perfeita. A pessoa vai lá e vai Perfeito. contar a história por escrito, e aí depois ela lê o que ela escreveu, e bate nos pontos ao mesmo tempo, até ela terminar de ler toda aquela história. E a partir daí, a pessoa vai ter como referência o quê? Tem alguns padrões, parâmetros de referência, né? É o desconforto físico que está sentindo, o desconforto emocional com o evento, as imagens relacionadas com aquele evento, as falas relacionadas com aquele evento. Basicamente 4. Ainda teria as crenças limitantes, mas no caso, quando a pessoa está Uhum. começando, ela não entende muito bem o que é crença limitante, ela Sim, não sabe exato. nem que crença limitante ela tem a respeito. Se ela trabalhar esses 4 parâmetros, o desconforto físico, o desconforto emocional, as imagens formadas e as falas desagradáveis, ela vai estar mapeando e percebendo a evolução do quadro. Depois de cada sequência, ela verifica os mesmos 4 itens, e aí ela vai conseguir perceber a evolução que mudou, para onde tendeu, né? Porque a pessoa pode começar com um grande medo, depois passar por uma raiva, pode passar com um ressentimento, pode passar por um monte de outras emoções, não ficar só dentro daquela emoção ali escolhida, né? E Sim. isso também, assim, o que eu notei assim de mais importante para mim, Cibele, a respeito da autoaplicação da FT, a liberdade de eu ser eu mesma. Se eu tô com raiva, eu estou com raiva, entendeu? Se eu Uhum. tenho medo, não tem problema nenhum de eu ter medo, mas eu não posso negar as minhas emoções. Sim, Onde eu tá. nego, onde eu nego, eu tô sendo meu maior inimigo, porque daí se eu não tô exatamente onde eu estou, se eu não estou trabalhando exatamente o que eu preciso trabalhar na emoção, por questões religiosas, seja lá qual for o motivo, por autossabotagem, seja por qual motivo for, eu não vou ter o melhor resultado que eu posso ter naquela situação. Então, por exemplo, assim, eu lembro uma vez eu atendi uma cliente e ela, quando se deu conta que estava com raiva da mãe, e a raiva é porque tu tem eventos injustos.
É, isso as pessoas não têm essa interpretação. Elas acham que a raiva é proibida, então não vão nem saber o que que é. Não quero nem saber o que que é ter raiva. Eu sou uma pessoa espiritual, não posso ter raiva. É? É, Isso é uma crença limitante, porque a raiva é energia para te dinamizar porque tu quer. Por isso. exemplo, pela raiva que vira gana, tu vai lá e tu faz o concurso e tu passa. Porque Uhum. tu vai estudar, tu vai te mobilizar, tu vai fazer. É uma energia de movimento. Mas aí Isso. a sociedade ainda movimenta a raiva como uma energia marginalizada. Eu queria encontrar essa palavra. É uma energia marginal. Então, como é que tu vai usar essa energia para resultado? Se ela é marginal, se ela é proibida? Sim, e te Tá? traz até um sentimento de culpa também, né? Essa questão da raiva, assim. Porque, eu não posso, é feio sentir raiva. Nós somos todos humanos, né? E que nem tu comentou, né, Nara? Eu sou uma pessoa espiritualizada, não posso sentir esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, né? Justamente a gente que tá aprendendo novas técnicas, que nem eu também uso florais, né? É bem quando tu tá nessa busca de autoconhecimento que a gente começa a se conhecer mais e ver que nós somos todos seres imperfeitos, né? Que a gente tá aqui realmente em busca de melhoria, né? E tá tudo É, certo a gente sentir o que a gente sente, a gente só tem que se trabalhar nisso, né? e essa imperfeição, ela é relacionada a gente não aceitar que sente o que sente, que está onde Sim, está. Né? é. E outra parte da imperfeição, assim, tu colocou muito bem sobre a palavra imperfeição, eu não sei usar as ferramentas de nascença. Por exemplo, eu não sei o que minhas emoções significam, É. né? Agora que a gente está tendo acesso a essas ferramentas, antes era uma coisa muito oculta. Eu não sei o que eu sinto, então a gente virou um bando de analfabetos emocionais, criando outros analfabetos emocionais, né? Uhum. Depois, eu não sei, eu acho que eu sou minhas emoções, mas é só uma ferramenta. É outro grande erro, é outra grande crença limitante. Tá? E tudo isso trava todo o nosso processo de transformação. Imagina ser, que uma vez eu disse para uma cliente, ela estava presa naquela culpa, né? Ela sentia uma culpa tremenda por um evento e ela botava a culpa na outra pessoa, porque tem 4 níveis de culpa. Eu já fiz até uma live a respeito disso, mas ela estava naquela coisa, a culpa dela por ter se deixado levar pela situação, a culpa do outro por ter maltratado ela. Ela tá assim oscilando, né? Nessas Uhum. culpas. Eu disse assim: imagina se tu não tivesse que detectar problema dos outros nem teu. Como seria isso para você? Ela respirou fundo. Ai, um grande alívio. Eu falei assim: isso é um sinal do teu corpo que esse é o caminho para ti. Agora, se tu vai seguir, tá? Eu lembro que uma vez, porque o corpo ele dá sinais, e a maioria não sabe interpretar esses sinais, né? Uhum. Tem os sinais de bem-estar, aí tá tudo ok, que a gente segura, continue com aquela atitude. E o desconforto ali precisa se rever os conceitos. O desconforto emocional, o desconforto físico, o desconforto mental, o desconforto relacional, o desconforto financeiro, o desconforto com o passado, o desconforto com o futuro, o desconforto com os eventos traumáticos. Então, tudo isso são desconfortos que estamos aqui, nós todos, eu, tu, todos os 7 bilhões, 400 milhões de habitantes no planeta, estamos aqui para gerenciar. E até o segundo livro que eu escrevi sobre propósito de vida, eu falo sobre essa missão número 1, que é a gente assumir a responsabilidade por essa criança ferida, a criança birrenta, a criança sagrada que não consegue florescer, né? Todos esses arquétipos aí, Uhum. somos nós, os adultos, que gerenciamos. E nós não somos aquela criança, nós usamos uma ferramenta quando viemos ao planeta. Nós não somos o adulto, o justiceiro, nós usamos a ferramenta do justiceiro. Então, quando tu é do juiz, do condenador, né? E aí entra também nos arquétipos proibidos, a prostituta, todos os arquétipos proibidos, né? Que a gente veio para usar aí a nosso favor, como se fosse a faca. Ela
corta essa característica dela, mas ela não é má nem boa. Ela tem uma característica. E aí, como a gente usa, é que a gente vai ter o resultado, né? Então, a gente não sabe lidar com as emoções, a gente não sabe lidar com as ferramentas de nascença, a gente acha que é a ferramenta, que é um dos grandes erros, né? Aí eu tenho essa dor, não, tu tem um corpo que te permite a experiência material que está passando por um processo, isso não é tu. Então, essa desidentificação que é uma dos caminhos da meditação, né? A desidentificação com o corpo e todas as outras ferramentas de nascença que a gente tem à disposição, isso faz com que a gente consiga gerenciar isso melhor, porque a gente sabe que é o ser espiritual tendo o contato com as ferramentas e aprendendo a usar essas ferramentas, saindo do analfabetismo emocional e de acesso às ferramentas para ser aquele que gerencia tudo isso com maestria, tá? E que traz tudo isso para trabalhar a nosso favor do planeta, dos mais próximos, dos mais distantes. Tá? Então, assim, muita gente... Outro dia uma me contatou e disse assim, Nara, eu quero muito ser terapeuta de EFT, tu me ensina? E eu falei assim... tu já te aplicou a técnica? Não, não me apliquei. Qual o teu objetivo de transformação com a técnica? Não tem nenhum. Quer dizer, a pessoa não quer fazer o trabalho dela, ela quer olhar para o mundo com a lente do óculos, com a cor da lente que ela está usando, que é o da dor, do sofrimento. Então, daí, como ela não consegue gerenciar a própria dor, quer dizer, ela acha que não consegue gerenciar a própria dor, ela quer gerenciar a dor dos outros. Que é diferente do processo que eu passei. Eu comecei a fazer uma autocura das minhas questões passadas, questões relacionais, relações narcisistas, tudo isso, sem conhecer os termos, mas eu queria não ter mais esses processos na minha vida. Eu não queria ser aquela que vive cheia de dor. Eu não queria ser aquela que o coração acelera quando vai passar por um evento, mesmo tendo domínio, quase tem um treco. Eu não queria ser mais esse tipo de pessoa. Então, o que eu queria ser? Uma pessoa que tivesse seu centro, que se sentisse conectada com o todo, que se sentisse parte integrante de todo o universo e fazendo a sua parte na vida. Eu lembro a minha presunção de 21 anos de idade, eu dizia assim, se um dia eu conseguir liquidar todas essas questões emocionais minhas, eu já estou feliz. Quer dizer, na época eu não tinha conhecimento nenhum, né? Mas eu queria muito ser uma pessoa que pudesse... Eu me sentiria quites na vida se eu conseguisse... Se a minha jornada eu tivesse quitado isso. Eu tivesse organizado isso na minha vida. E aí depois, o que aconteceu? Como eu fiz essa proposição para o universo foi trazendo as ferramentas. As ferramentas. Eu trabalhei com a cromoterapia por quase 3 anos. Eu trabalhei com apometria, sabe? As coisas foram vindo porque eu também fiz essa proposição para o universo. Sim. Eu sabia que eu podia ser o agente de mudança na minha vida. Eu podia ser protagonista na minha história e não só aquele que tem o barco à deriva. Sim. Mas eu não sabia como, mas eu sabia que aquilo era certo, entendeu? Era uma certeza, era uma coisa assim, que vinha de uma força maior aquilo. Que eu era a pessoa, o instrumento da minha modificação e do meu resultado. Nunca os outros. Os outros, né? É bem incrível, assim, sabe que tu falando agora, eu me lembrei, assim, de como eu cheguei até os florais também, né? E foi bem nisso, sabe? Eu lembro que eu cheguei em uma época da minha vida que a gente tive aquela crise dos 30 lá, né? Ai, não sei mais o que eu quero da minha vida, fiz técnico em química, fiz engenharia de produção, e não é isso que eu quero na minha vida, o que aconteceu comigo, onde foi que eu me perdi? E aí comecei a ir em busca de várias coisas, sabe? E fazer vários cursos para tentar me descobrir de tão afastada que eu estava da minha essência e que eu só queria resolver isso, sabe?
E aí, quando eu cheguei no curso dos florais, nossa, deu plim, assim, caíram várias fichas, assim, sabe? Eu digo, gente, aonde que eu tive tão afastada? Era isso que eu queria para mim, sabe? De poder cuidar e acolher o que eu sentia, né? E é tão, Sim. tão libertador quando a gente encontra alguma coisa, assim, pra gente se conhecer mais. E é que nem tu falou, assim, quando a gente vê o resultado na gente mesmo, poder transmitir isso para as outras pessoas é uma gratidão muito grande, né? Porque como a gente vivenciou e ficou nessa busca e entende que aquilo ali pode te trazer um benefício, a gente transmite até mais confiança, né? Quando a gente está, assim, falando sobre a técnica, que nem tu explicando sobre a EFT, né? Dizendo os comandos lá, as pessoas acabam se sentindo mais seguras delas mesmas buscarem o próprio caminho, né? Sim. Na verdade, existem 3 missões de vida. Nem sou eu que digo isso, é o Bruno Gimenez, né? A gente tem 3 grandes missões. É com a gente mesmo, que envolve nosso passado, se amar, se aceitar, curar as feridas, se abraçar, né? Se voltar para si. Depois tem com os mais próximos, que aí, se a gente é casado, marido, filhos, né? Esposa, irmãos, gerenciar isso com os que estão mais próximos fisicamente, inclusive, né? E depois o mundo, mas tudo isso começa pela gerência interior, pela gestão interior. E aí eu tinha eu detectei isso ao longo dos primeiros anos de uso da EFT, né? Que eu tinha uma repulsão à gerência, porque eu fui muito gerenciada negativamente na minha infância e adolescência, inclusive no início da universidade. Então, assim, eu tinha uma rejeição ao controle, porque o controle me lembrava dor, me lembrava submissão, me lembrava impotência, tá? E aí eu não gerenciava as coisas. Eu fazia as coisas tudo em cima do laço, tudo meio correndo. Para eu fazer alguma coisa com muito planejamento, era sempre muito difícil. Tá? E aí eu entrei na carreira de professora com 26 Que tem anos. que ter planejamento, né? Às Então, vezes. assim, a vida me trouxe a oportunidade, ou tu vai, minha querida, É, né? Ou tu vai, ou tu vai. Tá? E essas feridas, a Cris a está Cris comentando ali que ela está precisando curar as feridas. É criar um plano de ação. No meu canal do YouTube eu tenho lá mais de 700 vídeos. Tá? Nara Muller com 2 L's, Nara Muller com 2 L's. Vocês precisam passar lá, tem no link da bio também, o acesso ao meu canal do YouTube. Então, as pessoas precisam começar. Elas não precisam começar perfeito, mas elas precisam começar. Né? Dar o primeiro passo. Então, assim, que os outros vão engrenando, né? A gente começa, aprecia o que fez, vai com outra maneira, né? Vê outro detalhe, vê outro aspecto que pula. Porque o inconsciente é fantástico, né? Quando a gente se abre para ouvir o inconsciente, ele joga a informação. Tá? Então, assim, para mim, em seguida que eu comecei a trabalhar por City, começaram a pular as cenas, pulavam as imagens. E eu, então é isso que eu ainda preciso trabalhar a respeito desse assunto. Então, em 1 mês e meio, quando eu me dei conta que eu não tinha mais dor no ombro direito, eu pensei assim, ai, que bacana, quando é que foi mesmo que parou? Eu já não tinha nem mais. eu não me lembrava. Foi quando eu me dei conta que eu não tinha mais dor, 1 mês e meio depois. Mas o alívio da dor, na primeira sequência, foi de 50%. Uma coisa assim, nenhuma medicação faz isso. Né? E eu já usei para dores de tudo, de articulações, de dente, de joelho, de músculo, de queimadura, de picada de insetos. Então, tu começa a testar para tudo, assim, e tu vê que aquilo dá resultado. Resultado, né? Então, E assim, oi, fala. não pode falar. Então, como é importante a gente se fazer de autolaboratório, depois escolher uma técnica que possa ajudar a trazer à tona. A EFT foi a técnica para mim, mas antes eu já usava florais, eu já usava cromoterapia, eu já usava
o Reiki, né? Eu já tinha, quando eu comecei na EFT, o Reiki eu fiz a primeira iniciação em 99. Depois a EFT foi 2010. Então, durante esse intervalo, eu usei outras técnicas. E eu pensava comigo, por que que eu não descobri isso antes, né? E aí depois vinha aquele pensamento na minha cabeça, não, é porque é, eu não estava aberta para isso, né? Também. E as Sim. coisas têm a, a sua necessidade, cumprem a sua função. Então, quando a Sim. cromoterapia entrou na minha vida, ela cumpriu uma função. Quando os florais entraram na minha vida, cumpriram uma outra função. Eu, de vez em quando, ainda uso florais, né? Mas a questão toda é que a gente vai se descobrindo nessa jornada, que a questão é a jornada. A gente usa de desculpa, eu quero aliviar aquela dor, eu quero eliminar a ansiedade. A gente usa isso como chamariz, como maneira de ser inevitável que a pessoa, isso aqui puxando, né? Puxando a pessoa para o inevitável, que é a transformação que ela precisa fazer na vida dela. E ela vai Sim. ter o desconforto aumentado, Sibeli, porque ela ainda não está indo na origem da questão. Uhum. Então, assim, É. muitas vezes começa com uma dor de cabeça, que começa com uma náusea, que começa com enjoo, uma tontura, vai aumentando o sinal. Porque a Uhum. pessoa não É. está fazendo o que é necessário para ela, mas muitas vezes ela não sabe o que, né? Então ela procura um terapeuta. Lá os 700 vídeos é como me encontrar, ter eu à disposição todos os dias. Ou Sim. compro um livro meu, que eu tenho das causas emocionais de doenças, o bem-estar mental e emocional na atualidade, né? Que É, tem isso lá aí mais de 130 vídeos. A Cibele recebeu há pouquinho tempo, né, eu Cibele? recebi esses dias também. É muito bom o livro. E sabe que tu estava falando uma coisa que as pessoas agora na pandemia também me procuraram muito, e eu acho que imagino que para ti também, para a questão de ansiedade, né? E Sim, medos, né? Eu atendo bastante crianças também. E só que assim, ó, o que eu sempre. Às vezes as pessoas querem resolver tudo, todos os sentimentos, todas as emoções num único floral. E não é assim. Depende do quanto que a pessoa vai estar aberta para querer se curar daquilo, né? É tudo um processo. Então, com a FT eu imagino que é a mesma coisa, né? As mesma pessoas coisa. acabam procurando A pessoa para vai curar a ansiedade, mas tipo, né? Ai, quantas vezes eu vou ter que fazer isso aqui? Quanto eu vou ter que dedicar de mim para mim mesmo para poder resolver o meu problema, né? Porque cada terapia é 50% cada um. E aí vai depender da evolução da pessoa, o quanto a pessoa está disposta a fazer com o que foi dado para ela de orientação, né? e ela, Cibele, a pessoa que está sendo terapeutizada, que pode ser eu mesma, né? É, é o resultado de uma jornada. Como é que vai resolver num único ponto? É A verdade. jornada é um livro. E aí tu bota um ponto, tu resolveu esse livro? Não. Tu vai precisar, muitas vezes, pegar as mensagens. Quais são as mensagens? Esse meu corpo dói nessa parte. Uma das técnicas que eu uso é tocando nos pontos e perguntar para aquela parte do corpo. Vamos dizer que é uma dor no joelho, ok? Uma dor Uhum. muscular, uma dor no joelho, não importa o diagnóstico médico, é uma dor em alguma parte do corpo. E aí perguntar para aquela parte, tocando nos pontos, o que que isso significa? Qual é o evento relacionado? Qual é a mensagem para mim nessa dor? O teu áudio tá bem baixinho para mim agora, Nara. Eu não fiz nada aqui, Sibeli. Não, eu acho que eu recebi uma ligação no meio aqui e baixou. Ah, Mas então enfim, tô te foi. ouvindo. Te Agora tá me ouvindo. ouvindo? Tô ouvindo baixinho ainda, mas eu consigo te escutar. Não, para mim tá a mesma coisa aqui. Eu acho que Então, foi o meu assim, telefone. é. Então, assim, o que que acontece? A pessoa, ela vai ah, precisar investir tempo nela, porque essa é a obrigação dela na vida, e ela vai ter que dar o tempo correto do corpo desintoxicar daquela emoção. Então, por exemplo, quando a gente tem uma emoção, a gente gera uma química no corpo, a gente gera substâncias, hormônios, ok? O cortisol é o hormônio do estresse. Tá? Quando o cortisol está alto, baixa a serotonina, já tem comprovações científicas. Baixou a serotonina,
É o indício, conforme a continuidade, depressão, ok? A ansiedade, que tu estava me perguntando antes e agora respondendo para ti, ela tem várias fontes. Uma delas, eventos que saíram do controle no passado, ok? Porque aí tem medo do futuro, porque o passado já foi ruim, já foi descontrolado, já foi inapropriado, já foi doloroso, foi um inesperado ruim, porque tem um monte de inesperado bons. Esse nosso reencontro, um inesperado excelente. Com certeza. Tá? Mas às vezes a pessoa, pelos traumas vividos, ela tá focando no inesperado ruim. E aí é disso que ela tem medo que se repita. Então é ir nesses eventos que saíram de controle, trabalhar a EFT, técnica da carta de desabafo, se tem a história para contar, técnica do palquinho, se tem uma pessoa que criou esse mal-estar. A técnica do palquinho, tu imagina a pessoa na frente, toca nos pontos, fala tudo que está entalado. Eu chamo da lavando a roupa suja emocional, ok? Sabe aquela coisa assim? Baixando o sarrafo emocional, vamos falar tudo que está entalado. Que essa pessoa foi assim, assim, assado, foi injusto, foi inapropriado, foi fria, ela foi calculista, ela foi ardilosa em alguns casos. A ardilosa é aquela que planejou milimetricamente questão, para me pegar no meu ponto fraco. E indiferente de ser qual a história for, qual a pessoa, se tem pessoas envolvidas ou não, se foi eu a pessoa que estava no centro da história, que fiz a bela burrada, não importa. A gente precisa tirar essa questão da culpa da gente, a gente precisa trabalhar essas questões de impotência, porque quando os fatos vêm, tu tem pessoas que podem agir nos fatos, pode ter a vida, ou seja, a interferência de Deus por trás, que você passa por aquela situação, que você não entende que aquilo tem uma aprendizagem, e aí você, e o seu corpo principalmente, como ferramenta, se sobrecarrega daquele distúrbio hormonal, porque os hormônios mexem, e aí aquela química intoxica toda tua malha corporal, toda a tua carne. Hoje os meridianos, eles são carne, parte dos tecidos, né, Cibele? Em 2016 eles já fizeram essa comprovação científica aí, chamado sistema primo-vascular, ok? É um sistema novo. A gente tem o sistema ósseo, né? A gente tem uma série de sistemas, e esse sistema primovascular é um sistema novo, que ele mostra os meridianos no corpo, onde é que eles estão na carne. Eu fiz um vídeo para o YouTube e fiz vídeo para outros aplicativos também, que eu faço o comentário desse artigo científico norte-americano, mostrando a evolução da compreensão dos meridianos até chegar na detecção por equipamentos. E a presença, assim, mostrar na carne, eles fazem cortes da carne e mostram onde é que está aquela parte responsável, que é o meridiano, né? Que até poucos anos atrás era só um aglutinado energético, né? Que dava margem da pessoa dizer assim, isso aí tem que acreditar, isso aí tem que, né? Tem que ter fé, tem que ter fé. Hoje até me falaram isso, tem que ter fé, olha, se tivesse que ter fé não funcionava para criança, né? Se tivesse que ter fé, não estava dentro das práticas integrativas reconhecidas pelo SUS. Então, assim, eu antes de conhecer, eu já sentia os resultados. Então, para mim, é um pouco diferente do que primeiro alguém me convencer e depois eu usar, né? Eu gosto sempre de dizer que tem 3 tipos de pessoa no planeta. E isso são dados estatísticos. Tem aquela pessoa que vê uma oportunidade, ela se joga. Pá! Ela vai. Eu sou desse grupo de vanguarda. Eu vejo uma técnica, que interessante, parece que tem a ver comigo. Pum, me jogo. Aí depois tem o grupo, que é os 80% da população do planeta, que vê os resultados naqueles 10%, e aí vai.
meio lentamente, mas vai. E tem aqueles 10% que, por mais que tenha comprovação científica, por mais que tenha resultados, por mais que até já experimentou, não vai. Ela não quer. Aí a gente também tem que aceitar, né? Mas a gente Sim. conseguiu levar o benefício para os outros 90%, que eu acho um máximo, que eu Sim. acho incrível. Uma coisa que eu queria comentar contigo, que eu assisti os teus vídeos ali, não assisti todos, né? Mas eu assisti esses bem do início ali, que eu tava bem no início da minha fase de autoconhecimento. E esse da carta de desabafo, como é que chama? Palquinho. Do A palquinho, técnica né? do palquinho. Eu fiz e me ajudaram bastante. E o que eu mais gostei, assim, porque antes de. Eu acabei conhecendo a EFT de uma outra forma, eu acabei descobrindo ela numa outra técnica que é divulgada por uma outra pessoa aqui em Caxias, e eu não sabia que era EFT. E aí, depois que eu entendi que essa técnica que eu acessei era a junção de várias, né? E aí eu consegui saber mais da EFT contigo. E eu achei muito legal e é interessante isso que tu falou, de tu ter te aplicado na frente de 4.000 pessoas, né? Porque se alguém de fora olha, vai dizer, mas nossa, o que ela tá fazendo? Se batendo no rosto e tal, né? E eu achei muito legal que em um dos grupos que tu fez, que tu dá orientação sobre EFT, tu mostra que tem como fazer EFT apenas nas mãos, né? Em alguns pontos Isso, nos específicos, dedos, se a pessoa não pode quer se usar. expor, assim. E eu achei Isso. muito legal, porque eu digo, nossa, tem gente que falei para várias pessoas assim sobre a EFT, né, para seguirem teu canal e tal, que tu tem muito material gratuito lá. E eu digo, nossa, mas as pessoas não vão parar na rua para fazer assim, né? E funciona muito, assim, muito, muito mesmo, né? E principalmente para essa questão de ansiedade, se tu tá numa situação que tu quer resolver logo e tal, e tu tá muito ansioso ali, se tu consegue pelo menos fazer a EFT na palma da mão ali, dando os comandos, porque tu pode fazer os comandos mentalmente, tu não precisa estar tá pronunciando, né? E assim, na emergência é respirar e tocar nos pontos para ansiedade, né? Tu respira, a única coisa que tu vai ter que fazer é tocar em algum dos pontos dos meridianos e respirar profundamente, porque o ar é vida. E o ar também, a gente prestar atenção na respiração, é uma técnica meditativa que muda o foco. E em vez de tu tá com aquela coisa que tá fazendo sentir fora de controle, tu vai ir para o que é possível controlar. Tu respirar profundamente. Então, é que nem assim, a pessoa fazer um exercício, ela sai daquele turbilhão da vida dela e ela vai focar no movimento do corpo, ou seja, vai sair da rotina. Então, a EFT tem essa capacidade de tirar da rotina, de aumentar o teu foco, de aumentar a tua aceitação pessoal, né? A aceitação de si mesmo, a autoestima eleva, equilibra os hormônios no corpo, já tem também dados científicos desde 2012. Então, o que acarreta com o uso da EFT é que tu tem o hipocampo, né, que é responsável por essas questões do medo, bater ou correr, e tu alivia isso no teu corpo. Então, o teu corpo não precisa estar sempre armado, né? E uma das coisas assim que eu já detectei muito na ansiedade que as pessoas têm, elas têm uma extrema rejeição delas mesmas. Então, elas não se suportam nos momentos de crise e quando as coisas saem de controle, que elas não se sentem normais. Né? Uhum. E esse é um grande nível de rejeição. As pessoas acham que isso aí é correto sentir, que é apropriado sentir, é completamente errado. Eu tenho que começar a dizer, usando a EFT, que eu me amo e me aceito mesmo na crise. Eu escolho me aceitar na crise. Eu escolho aceitar, me ver como eu sou, honrar o que eu sou, o que eu sinto, e o que essa ferramenta corpo está tentando me dizer. Tá? Então, assim, é tomar uma posição de adulto, entendeste? Mesmo que seja criança. Adulto no sentido de se abraçar com tudo que é.
Entendeu? Essa é a grande função do arquétipo do adulto. É se aceitar com tudo que é o que dá o limite, é o que dá estrutura, é o que dá suporte, é o que dá apoio. Essa é a função do arquétipo do adulto. Tá? E é uma função assim que dá nutrição, que é o lado feminino, e que dá suporte, que é o lado masculino, é o equilíbrio dos dois lados, né? Do lado do yin e do yang, do homem e da mulher, né? Do ânimos e ânima. Indiferente da origem psicológica dos termos, ou tu te aceita como tu é, ou tu vai sempre ser o pressionado a tomar uma atitude de mudança e revisão dos conceitos. Tá? Então, assim, eu lembro uma vez eu conversei com um rapaz, ele é homossexual, né? Ele não se aceitava porque a família não aceitava ele, com ataques de ansiedade, por isso, fazendo tratamento psicológico, tomando medicação, e ele veio conversar comigo, professor, muito inteligente, um rapaz muito, muito, muito inteligente. Mas ele teve a coragem de vir conversar comigo, né? Ele estava me devendo muitas tarefas. E aí ele veio conversar comigo num cantinho, né? Era a sala dos professores, mas aí eu dei um jeito de ficar só eu e ele naquele canto que ninguém pudesse ouvir, né? E ele disse assim, professor, eu sei que estou em dívida com a senhora, com as tarefas, mas eu estou passando por uma fase muito difícil na minha vida. Dava para ver pela expressão dele que não era mentira, tá? E eu já conheci o quadro dele porque a orientadora educacional estava supervisionando e estava nos contando. Estou passando uma fase muito difícil, está muito difícil mesmo, a senhora talvez não tenha noção, mas eu posso lhe adiantar que está muito difícil, apesar de não estar aparentando muito na minha fisionomia. E eu me comprometo a lhe entregar as tarefas, agora eu me determinei. Eu falei assim para ele: se eu pudesse te dar um conselho, tu pelo menos ouviria? Ele disse: eu ouviria, eu ouviria. Eu senti assim que ele estava aberto, né? Eu disse assim: te aceita. Nas crises, nas escolhas, te aceita. Foi onde tudo mudou para mim. Se tu não te aceitar, vai ser sempre essa luta aí. E eu tenho a experiência disso. Então, assim, te aceita com tudo que tu é, que tu sente, tuas preferências. Quer dizer, assim, foi um conselho que parecia assim, bem geral, mas é um conselho básico, tá? Primordial na existência humana. Se pai e mãe nos rejeitaram, se pai e mãe não deixam a gente ser como é, não deixavam, isso é uma questão dos pais. Eu não preciso ser, para fazer parte da família, eu não preciso ser meu próprio algoz, ser aquele que me enclausura, né? Ou que mantém a distância de mim mesmo. Então aí eu vi que ele ficou pensativo, assim, né? Em seguida ele já foi embora. Eu também não queria aprofundar muito o assunto, porque a gente estava num local meio público, assim, né? Mas eu dei o recado para ele, né? Te aceita, rapaz. Tu é um guri inteligente, te aceita. Te aceita com tudo. Né? É muito importante isso, porque as pessoas, que nem a gente estava falando ali no início de sentimentos como raiva e coisa assim, às vezes a gente não aceita que está sentindo isso daí, né? Mas a verdade é que a gente às vezes precisa desses sentimentos para acordar para outras coisas, né? E eu digo assim, ó, que das vezes, né, que eu pratico EFT para algum sentimento bem forte, assim, desses que a gente, né, tem várias crenças atreladas a eles, enfim, mas essa parte do eu me aceito, né? Eu sempre digo, eu me aceito profundo e completamente como eu sou. Gente, é libertador isso daí. É libertador porque, assim, vem um alívio muito grande, sabe? Daí parece que a gente tá carregando um peso nas costas. E na vida E, a gente é e só o fato treinado. de tu estar ali pronunciando as coisas da FT, tocando nos pontos, ele traz um alívio imenso das emoções da gente que estão Sim, aqui, ó, engasgadas, que a gente não tem coragem de falar para os outros, né? sim. E, e a FT é muito o sentir do coração, né? Ela tem mais potência, assim, mais potencializada quando a gente fala o que a gente realmente está sentindo, né? E daqui a pouco vamos supor assim, a Nara vai lá e diz, tu tem que falar isso, 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 mas aí não é o que a pessoa está sentindo realmente, né? Tu dá uma orientação sobre o que a pessoa tem que falar. Mas o que funciona realmente é quando tu te doa e que tu fala aquilo que tu
o teu corpo tá sentindo. Ah, eu tô sentindo raiva, então eu me aceito por, né, por estar sentindo isso daí. É aí que veio o processo de cura mesmo, né? E porque a gente para de gastar energia com a resistência e usa para resultados. Porque aí tu vai É, criar uma estratégia, tu tem energia para criar uma estratégia assertiva. A pessoa fica lá na resistência e a gente foi treinada para olhar o que não funciona. é, Olhar aquela gordurinha fora do lugar, olhar aquele cabelo que não assenta, que não fica do jeito que a gente quer, olhar para a atitude que não muda, olhar para a história do passado que parece se repete e é a mesma, e o resto tudo que está funcionando. Né? E aí esse treinamento precisa parar, e a gente que para esse amor condicionado. Eu só vou me amar se eu for boa, eu só vou me amar se eu for inteligente, só vou me amar se eu mudar, eu só vou me amar se eu parar de ter crises, eu só vou me amar se eu não tiver dor no meu corpo. Que relacionamento é esse? É amor condicionado. E nós estamos aqui para viver no planeta o amor incondicional, que é um treinamento. É um treinamento, Sibeli. Não é uma coisa assim, hoje eu acordei e já me amando incondicionalmente. Ah, que beleza, é, que incrível. Não, é é um bem isso. treinamento. Tá todo mundo aqui em treinamento. É uma escola. A gente está aqui aprendendo a amar incondicionalmente. E aí esse amor a gente espalha para o universo, né? Porque a gente faz isso dentro, é fácil transbordar, né? É bem isso. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta aqui sobre EFT. Não sei se tem alguém aqui que já conhece como é que funciona. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar o brilho da minha tela, não tô. Deixa eu aumentar aqui, não tô conseguindo ler muito bem aqui. Ah, agora melhorou, eu tava com brilho fraco. A Ai, Carol, Karen tá aqui, coisa querida. comentou falta autorresponsabilidade. É bem isso. E a Karen comentou também, né, que eles querem que o terapeuta traga toda a cura sozinho em uma única sessão, né? Eita, É milagre não bem isso, existe. né? É jornada. E aquela situação é só um chamariz. É só pra É, gente. É como se fosse uma armadilha positiva, entendeste? O universo está botando aquela dor, aquela ansiedade, aquela depressão, aquele desconforto, aquela doença, aquela emoção descontrolada, para que a gente tome uma atitude. Se eu não sei qual é a atitude que eu preciso tomar, eu busco o especialista. Tá? é, Então, assim, é eu bem passei pela mão uma vez por ano eu passo pela mão ainda hoje de um especialista, que ele vai pegar meus pontos cegos. O que é o ponto cego? É aquele ponto que eu não consigo perceber porque eu tô dentro da identificar. história, né? Sim, é verdade. E até é bacana que aí tu vê o quanto tu evoluiu de um ano para o outro na tua relação contigo mesmo, com as ferramentas de nascença. Tu percebe assim, puxa vida, né? Que legal, eu tô falando sobre isso e eu não sinto nada. Acabou a dor. Acabou, Lu. É Acabou o muito bom, né? peso, Uhum. acabou o desconforto a respeito disso. Eu consigo falar como se fosse a história de outra pessoa. Eu sei que eu passei por tudo isso, mas não tem peso agora na minha vida. Isso não rege a minha existência mais. Tá? É verdade. Eu não Tem, preciso ser, eu não preciso ser a boazinha, eu não preciso ser a perfeita. Que alívio! é, Ai, é um alívio, Sibeli. é um alívio muito grande, né? Muito grande. Deixa eu te perguntar uma coisa que não sei se talvez pode ser a dúvida de alguém, né? Tu comentou ali que o primeiro EFT que tu fez, assim, que tu percebeu a mudança foi para a dor da bursite, né? Então, Sim. assim, vamos supor, tu tem uma outra dor numa perna, por exemplo, né? Os pontos que tu vai tocar no rosto para fazer EFT são os mesmos para qualquer coisa, né? Não é tu tocar no local onde tá doendo, né? Tu vai sempre tocar nos pontos específicos da EFT, né? São 9 pontos no corpo, né? É o ponto de karatê, topo da cabeça, que é bem na moleira,
entre as sobrancelhas, qualquer um dos dois lados, canto do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, osso da clavícula e embaixo do braço e bem na linha do sutiã, ok? Esses são os 9 pontos da sequência básica resumida. Tem alguns outros pontos para eventos traumáticos. Mas a pessoa usando esses pontos, ela consegue a maior parte dos resultados, tá? E o que vai mudar são as frases. As frases, né? Ela precisa expressar o que ela escolheu transformar. E dizer exatamente onde está. Não adianta dizer assim, o pessoal fica pensando, eu preciso ser positivo, já é outra forçação de barra. Tá? Eu não tenho que nada. Eu lembro uma vez eu estava vendo um vídeo, a pessoa dizia, eu não tenho que nada. Por que tu não tem que nada? Eu não quero te responder. Também não tenho que responder. Né? Eu não tenho que nada. Porque não é obrigação, é escolha. E eu vi várias vezes aquele vídeo, até parece até um vídeo de comédia, né? Eu não tenho que nada. A pessoa tá tão assim indignada que ela só fala aquilo. Eu não tenho que nada, não quero nem te responder, não tenho que te responder. Ela fica, né? Fica aquele minuto ali só falando do que ela se deu conta que ela não tem obrigação de nada. Ela tem o poder de escolha. Então, por mais que ficou registrado no corpo dela que ela não teve escolha, que aí vem a impotência, né, como emoção, e como a sensação de encurralamento, com a sensação de inevitável, né? Puxa, tem um monte de filmes que falam sobre isso, Matrix fala sobre isso. É inevitável. Como é que chamava ele? Não chamava ele de Neo, ele chamava do Mr. Anderson. Isso é inevitável. Né? Como fazendo uma afronta aos novos padrões de pensamento dele, né? Tentando fazer com que ele abrisse a brecha para voltar aos velhos padrões de pensamento. E, na verdade, essa provocação externa, porque no Matrix 3 mostra isso, né? Essa provocação externa é porque a gente está resistindo ao que é correto fazer para nós. Então, vem a provocação externa, e essa provocação externa pode ser uma dor no corpo, pode ser uma dificuldade de gestão das emoções, pode ser uma dificuldade relacional de qualquer natureza, para ou vai, entendeu? Se não for naquele sinal, vai vir um mais intensivo. Não é que a vinda seja vingativa, é porque a gente está pronto para a transformação, mas está resistindo, o ego está resistindo. Ok? Então bem aí isso, né? Enquanto a gente não aprende o que a gente tem que aprender, acabam acontecendo ciclos repetitivos, né? Até que a gente consiga mudar, tipo, arrumar, aceitar aquilo que veio para a gente olhar, né? E só depois que a gente consegue ir subindo de nível, né? E mesmo a gente que está sempre estudando, sempre tem coisa para estar olhando, para estar tratando, né? Não é porque a gente está ensinando alguma técnica ou tratando alguma coisa que a gente está com tudo resolvido. Muito pelo contrário, a gente está tentando se curar para poder ajudar outras pessoas, né? e na verdade a gente está se curando porque é a nossa missão número Porque a nossa 1. missão é. Tá? É onde a E também é um gente, processo bem dolorido às vezes, né? Não é uma coisa às vezes simples a gente acolher as nossas emoções. às vezes é. E eu lembro uma vez um cachorrinho meu teve uma sarninha embaixo da patinha, né? Um lugar que era difícil de ver. E aí quando teve, tava grande, né? E aí eu lembro que eu botava o talco que tinha um talco que era para matar aquele probleminha ali, né? E eu, quando botava, era eu que tinha que botar, só tava eu na casa, né? E aí eu botava, eu dizia, ai, 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 porque eu tava no desespero do animal. Mas eu sabia que era eu que podia mudar a vida dele. Então, mesmo com aquele olhar sobre a dor e o sofrimento, eu gerencio aquilo ali, eu tenho esse poder. Mas eu preciso olhar para saber o que eu preciso botar ali. O que realmente vai fazer efeito. Essa coisa de ficar só usando paliativo, ok.
a medicina alopática fala na medicação para tu acalmar, né, o teu hipocampo, que aí tu não sente. Tu não sente o ruim, mas também não sente o bom. Tu Bom, perde ferramentas básicas, tu perde teu instinto de sobrevivência, tu vive no limbo. Tu pode usar a medicação quando tu precisa de um ataque rápido na questão, mas aquilo não trabalha a origem do problema. é verdade. Nós estamos aqui para sermos zumbis. Por que falo tanto em filme de zumbi? Porque muita gente está agindo como zumbi mesmo sem medicação. E com medicação, mais ainda, a área dos professores é uma área. Olha, tenho muitos colegas que pelo menos uma vez tomaram medicação, tá? Medicação, clonazepam, essas medicações de controle de humor, por causa da área dos estudos, por causa do mestrado, por causa do doutorado, por causa da dificuldade de lidar com tudo isso, mais os relacionamentos, mais os problemas, mais as coisas do dia a dia, né? E aí vão para a medicação, e aí imagina, tu leva o professor para a sala de aula e ele tá chapado. Sim, é verdade. Que tipo de relação e de exemplo o professor está levando para a sala de aula? E aí depois não quer ter umas turmas de as criaturas cedo enlouquecendo, né? As criaturas tendo depressão, ansiedade, e aí querem dizer, ai, a juventude está mal. E o adulto? E o adulto, né? A gente está olhando para o mundo, mas o mundo é um resultado, teve uma ação de embotamento emocional. Ou seja, botar para dentro, né? De abafar as emoções, porque tu não pode expressar, tu tem que ter algum lugar para expressar. A minha instrutora nos Estados Unidos, ela faz boxe. De EFT, a minha instrutora, que eu tenho um monte de certificações com ela luta boxe. Ela extravasa. Você não tem onde extravasar, você vai explodir. É verdade. Entendeste? Isso precisa ter um local de vazão. Ela faz EFT, mas ela diz que tem horas que ela precisa dar uns socos em alguma coisa. E aí eu vou negar isso? Sim. Se faz bem para ela, né? Ah? Então ela usa as técnicas do Alexander Lowen, que é do movimento repetitivo, né? Para aliviar isso que ela sente. E aí vai fazer o quê? Ai, ela sente. Aí como ela pode ser instrutora de uma técnica de cura se ela tem vontade de socar? Poxa vida! Vamos respeitar a necessidade de cada um, né? Pelo menos ela não soca as pessoas, ela soca um saco de areia. Sim, verdade. É a forma É, dela de válvula de extravasar. escape que eu digo, né? Se tu tem alguma coisa. Tem gente que quer escrever, tem gente que quer chorar, né? Sozinho num canto. O importante é que a gente tenha uma válvula de escape. Sabe que. Deixa eu só ver com quanto tempo que a gente tá aqui. Daqui a Nem pouquinho já sei, tem que encerrar, já deu uma hora. uma hora Sabe e que essa pouco. semana que passou, eu tive que levar minha filha 2 vezes no hospital, né? E aí, uma das vezes que eu levei, foi num dia que estava bem tumultuado lá, que eles tinham atendido 40 crianças que estavam com síndrome gripal e tal. E aí, no meio do atendimento da minha filha, veio 2 enfermeiros falarem com a médica, e disse, ai, doutora, o psiquiatra deu alta para pessoa e tal. E aí a doutora se apavorou, né? E aí ela pegou e comentou assim comigo, Cibele, é o segundo jovem de 12 anos que eu atendi hoje que tentou se suicidar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, sabe? Aonde que a gente está chegando, né? Porque esse tipo de coisa não é comentado. E eu digo a que Não, ponto que a gente tá, né? Que nem tu falou, assim, que falam tanto dos adolescentes e tal, mas também os adultos, né? Aonde foi que a gente parou de expor as emoções, que daí a gente está refletindo isso nos adolescentes. E hoje, para eles, eles talvez não consigam lidar com várias situações e acabam imaginando que a única forma de resolver é dando fim, né, na própria vida. E, Então, e eu na fiquei, saí muito verdade, chocada de lá, sabe? Fiquei muito triste. Eu digo, meu Deus, o que esses pais devem estar sofrendo também.
né? Sim. Aqui, os universitários da Federal já têm a pesquisa, 20% oficialmente tem algum distúrbio emocional controlado por medicação. 20%. Fora os que não assumem ou que não contam, É. tá? Então, imagina 20%, 20 em cada 100 oficialmente expondo a sua condição emocional que não está saudável, aceitando um tratamento e aceitando expor que necessita de um tratamento. Né? E aí, por isso, tu vê o olho dos estudantes tudo sem brilho, tu vê ele sentado no ônibus, aquele olho de peixe morto, sim. Né? Eu lembro que eu fui dar uma palestra há uns anos atrás, antes do Covid, eu já trabalhava com a FT desde 2010, né? Mas aí me convidaram para uma palestra de segurança de laboratório, eu fui lá prontamente, apresentei para eles. Mas eu peguei o ônibus da Federal, que passa na frente da minha casa, e me deixa na universidade, né? Eu pensei assim, que beleza, vou pegar o ônibus. É uma coisa a menos para me preocupar, onde vou botar o carro, o que eu vou pensar que eu vou fazer, depois como é que eu vou voltar, né? Que horas eu vou voltar? Se eu estiver cansada, eu sento no banco e venho, né? E porque até terminou tarde, foi uma palestra, o pessoal queria saber muitos detalhes, foi bom, o pessoal estava interessado. Mas o olho de peixe morto naquela gurizada do ônibus, eu digo gurizada, os universitários, né? Muito triste. Muito triste. Mas assim, né? As pessoas não encaram que as circunstâncias mudam o DNA delas, elas acham que elas são vítimas da química do corpo. Meu corpo não produz serotonina. Mas por que ele não produz serotonina? Qual é a razão? Como isso aconteceu? Até um ponto tu foi feliz. E o que aconteceu? Qual foi o ponto de mutação negativo na tua vida? Né? Qual foi o evento que desde então não é mais o mesmo? As pessoas pouco fazem essas perguntas para elas mesmas. É Né? verdade. E eu não fazia para mim também. Né? Eu notava assim que cada vez o meu humor estava mais complicado de lidar com ele. De eu lidar comigo, de eu lidar com os humores, de eu lidar com as pessoas. Estava ficando cada vez mais complicado. Eventos repetitivos, desagradáveis, confortáveis. Né? Então, assim, até eu chegar a escrever o primeiro livro em 2019, eu já tinha esse desejo de escrever um livro desde 2009. Tá? E aí, no final de 2018, eu completei todos os textos, 2019 saiu a publicação em maio. E eu pensei assim, as pessoas precisam saber isso, elas precisam entender melhor o que está acontecendo e como a EFT pode transformar os resultados dela. Elas não precisam ser dependentes do destino, da química do corpo, da autorrejeição, da autossabotagem, elas não precisam disso. Elas podem ser o melhor amigo, o casamento para a vida inteira é consigo mesmo. É verdade. Uhum. Né? Não tem essa história assim, eu não me relaciono com um fulano, aí chuta o traseiro do fulano, chuta o traseiro do Beltrano, não dá para chutar o próprio traseiro e se separar de si, entendeste? É verdade. Tá? É bem isso. Tinha uma novela dos Rebeldes que a menina dizia, a Mia Colucci dizia assim, é difícil ser eu mesma. É difícil, né? Deixa eu ver, a Karen comentou aqui, o autoconhecimento e as terapias integrativas me possibilitaram outra vida. Tenho transtorno de personalidade borderline e hoje não uso mais medicação. Ai, que bom, Karen. Bom saber que tá te ajudando. E assim, além do teu relato, também tem outras pessoas que chegam até a Nara e também que chegam até mim. E independente da terapia integrativa que estão usando, estão tendo os resultados, né? Então, deixa eu ver aqui, acho que eu vou ter que encerrar nossa live para eu conseguir salvar, né? Eu quero agradecer aqui a Nara por ter aceito o convite, né? Uma gratidão imensa de poder ter você aqui compartilhando seus conhecimentos, de dizer como que a FT te ajudou, da gente ter se reencontrado novamente, né?
E eu quero dizer para vocês que adquiram o livro dela, tá? Que é muito bom. Tem vários outros autores também. E eles falam muitas coisas assim sobre o bem-estar, da gente se conectar com nós mesmos, né? Tô mandando um beijinho E a pra Nara Manu, lá que é minha cliente. no canal dela no YouTube tem muito vídeo com acesso gratuito, que foi onde eu comecei também a entender um pouco mais de EFT, e que foi assim, ó, uma das coisas que eu comecei a usar no início do meu despertar, digamos assim, que foi lá em 2017 que eu comecei nessa busca de autoconhecimento, e o EFT foi uma das coisas que me ajudou muito, sabe? Então, gratidão imensa por todas as pessoas que ficaram aqui com a gente também na live, né? E eu vou deixar salvo aqui no perfil. E caso alguém tenha alguma dúvida e tal, pode falar com a Nara, que É ela só me orienta procurar vocês, né? podem me procurar no link da bio, podem fazer contato comigo no privado, vocês decidem, mas é importante a gente tomar esse primeiro passo, né? Eu não sei ainda para onde que eu quero ir, eu sei que eu quero me livrar dessa questão, desse problema, desse desconforto físico, dessa condição mental que me atormenta, né? Desse trauma, dessa sensação. Tá? O que que eu faço? Eu começo, tá? Preciso começar. Técnica do palquinho, técnica da carta desabafo, são as duas técnicas para começar, para quem, até quem nunca usou a técnica, não tem como não passar por essas duas. E depois, com o tempo, tu começa, né? Como tu vai praticando a técnica, tuas frases vão mostrando mais o teu momento, tu consegue transformar em palavras o que está acontecendo no teu corpo. Então é importante a prática. A É prática importante praticar. Tudo, é né? assim como a gente quer criar músculo, precisa praticar, né? Isso aí. É verdade. É bem isso aí. Então, gratidão Eu que mais uma agradeço. vez. Obrigada por todo mundo, tá? Um abraço enorme para vocês aí. Gratidão por quem ficou nessa noite fria aqui acompanhando a gente nessa live, né? Uma friaca, aqui tá uma friaca demais. É verdade. Uma rica noite para todo mundo, como diz a Nara, né? Boa noite, boa noite. Boa noite. Beijo, gratidão, querida, Gratidão. pelo convite. E aí a gente continua se conversando pelo Zap Zap. Sim, com certeza. Beijo. Tchau. Tchau. 4 graus. Aqui nem sei quanto que tá, mas deve estar por aí ou menos.